Estamos de volta no Antenados na Geral. No intervalo a gente tá falando dos crentes aí, que vai lá e posta hashtag RIR. Eita Deus. Mas o que o senhor é a favor, né? O senhor estava aqui falando no intervalo. Eu sou meio a favor, meio contra. Ela meio que vai pro céu, né? Vamos falar sobre a Bíblia, né? A Bíblia relata que teve pessoas que, para agradar a Deus, igual Daniel, ele deixou de comer o manjar do rei. E tem outras pessoas também que, para agradar a Deus, tiveram que comer o manjar do rei. No caso de Neemias, né? Que teve que provar a comida do rei. Era a profissão dele. Tinha que provar, beber o vinho do rei, e agradou tanto a Deus que Deus tirou ele para levantar os muros de Jerusalém. Isso vai ser um grande debate, eu vou querer falar depois. E o caso também daquele homem de Deus que foi curado, né? Agora virou homem de Deus, que era o Naamã. Aí ele falou assim, olha só, eu fui curado, Eliseu, mas quando eu voltar lá e estiver junto com o rei, eu sou ordenança do rei, eu sou segurança do rei. Se o rei se ajoelhar diante das imagens, eu vou ter que me ajoelhar também, porque é minha profissão. Quantas pessoas estão trabalhando no Rock in Rio, é a profissão dele. E outra coisa, os jogadores de futebol que chega lá, bota pro céu que é crente, ninguém fala nada. Tá entendendo? Alguém já falou que também esse negócio de jogar futebol é apontar pro céu. E luta de boxe, tem que entrar em todos os meios, porque tem muita gente usando coisas do mundo, está entendendo? E exaltando o nome do Senhor. Agora, eu acho o seguinte, a minha opinião pessoal aqui. Não, mas o senhor levantou um debate interessante. A minha opinião pessoal, eu acho assim, chegou uma irmã na minha igreja, que eu não vou citar o nome, né? O esposo dela não era cristão, ou era meio cristão, estava indo aqui, estava meio fraco, o casamento quase acabando, e ela chegou perto de mim e falou comigo, ele quer ir para o Rock in Rio, quer que eu vá, pastor, o que eu faço? Eu falei para ela assim, irmã, a senhora vai para o Rock in Rio, mas para evangelizar o seu marido, para conquistar o seu casamento, a senhora vai no Rock in Rio, não se contamina com aquilo, porque eu conheço casos de pessoas na Bíblia, que foi para outra nação, continua sendo crente fiel, entrou em cova do leão, foi jogado no fogo, mas não se curvaram aos deuses estranhos. A senhora não tem que se curvar aquilo, a senhora vai para conquistar o seu marido e ponto final. E ela foi toda alegre e diz que o marido dela vai até para a igreja e tudo. Mas assim que mas aí tem uma diferença. A Baby foi lá para se apresentar. Ela foi para acompanhar o marido que não é crente. Imagina que ela fala, eu não vou. Vai criar um conflito. E o inteligente, o pastor, vai lá, minha irmã. Cumpre o seu papel de esposa. Né? A gente não está aqui para crucificar os crentes que estão indo lá acompanhando seus esposos, a esposa, para não trazer conflito familiar. Agora, Isaías capítulo 5 diz que o Senhor, que tem um alteiro muito fértil, né? Ele tratou, limpou, tratou daquelas vides, plantou das melhores vides, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Será que ela está dando uvas bravas, amargas? Ela foi lá para edificar ou para envergonhar? Deixa eu só levar um ponto, um questionamento, que foi muito bem colocado pelo pastor Sérgio aqui, porque nós temos a tendência de separar o cantor, a profissão cantor, de qualquer outra profissão. Exemplo, é a mesma coisa, meu. Exemplo, é pecado um engenheiro de som, vai lá, ele está trabalhando no som no Rock in Rio? É o trabalho dele. É o trabalho dele. Se a gente entende que o trabalho dela é ser cantora, é errado então ela estar lá, sendo crente? Eu digo isso, eu acho ainda, porque eu acho que cantor vai além de trabalho, eu acho... É questão de influenciar pessoas, é um pouco, mas na visão de muitas pessoas eles colocam isso, mas vê que é a minha profissão, assim como talvez de músico, então, e se for um guitarrista crente de uma dessas bandas e ele está tocando no Rock in Rio, é pecado? Então, eu não acho que mas se ele é cantor e foi para lá e teve que fazer jejum, André, mas... Para mim é o seguinte, qualquer convite que você tem que falar, meu Deus, eu não sei, eu vou ter que orar 80 dias para ver se Deus me responde, já é um pouco complicado. São convites complicados de se aceitar, mas visto do lado da profissão, é errado? Bom, são dois extremos, né? É uma situação tanto quanto delicada. Por exemplo, o cara que é garçom, trabalha num bar, tem que servir bebida. E aí, ele está em pecado? De fato, o cara é engenheiro de som, tá lá, e aí, ele vai pecar por isso? É a profissão dele, ele monta o palco. Pronto, montei o palco, montou o palco, tô lá para fazer manutenção. Vai pro inferno por isso? Não, claro que não, é a profissão dele. Mas então não seria bacana da parte da Baby falar, não, eu tô aqui como cantora, sim, não. E não orou a Deus, não jejuou. Mas pastor, complicação aí. Pastor Marco, mas a questão é o seguinte, a questão que a gente está falando de alguém que veio de lá, de alguém, por exemplo... Mas a gente está focando nela.
Mas essa é a questão. A gente está falando de alguém que veio de lá, de alguém que deu testemunho, alguém que se diz que é pastora. E como é que um pastor, alguém que se é pastor, se não conhece, pelo menos devia conhecer a palavra. Nós ensinamos. Sim. E eu penso o seguinte, princípio da isonomia. Se eu abro precedente para um, eu vou ter que abrir para todo mundo. Sim ou não, doutor? Se eu abro um precedente para um, eu vou ter que abrir para todo mundo. Porque essa que diz que é a minha pastora, que devia ser o meu exemplo, que devia buscar a santidade, como diz a Bíblia, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E o evangelho de renúncia está difícil hoje em dia. O pastor não pode falar, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí a gente vai incorrer no farisaísmo. Aí eu me torno fariseu. Faz o que eu te mando, mas não faz o que eu te mando. O que ela gerou? O que ela gerou naquele lugar? Importante. Qual a edificação que você trouxe para a igreja? Que edificação trouxe para a igreja? Quanta salvação teve isso? Não tem mudança, Evangelho não tem transformação. Evangelho é transformação. Se não houve transformação, então eu tenho as minhas dificuldades de entender alguém que diz que veio, mas não muda, não transforma. Esse para mim não é o evangelho. Eu não concordo. Olha só, eu tenho medo de julgar essas coisas. Tem quatro coisas que Deus ocultou do homem. 4 coisas. Primeiro, a pessoa pode fazer cara bonita, feia, botar roupa. Ninguém sabe o que o outro está pensando. Segunda coisa que Deus ocultou do homem: o dia da sua morte. Só tem um homem que sabe o dia da morte dele. Só tem um. É aquele que diz, vou me suicidar agora. Mesmo assim, Deus ainda pode mudar a história. Entendeu? A terceira coisa: quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ninguém sabe. Claro. Quem é lobo, quem é ovelha, quem é fiel... E aqui a gente não está julgando se vai ou não vai para o céu ou para o inferno. Então tenho medo disso. Longe disso. Tenho medo. E a quarta coisa é a vinda de Cristo. Então, como é que eu vou saber uma resposta individual que ela teve com Deus? Se Deus mandou ela ir lá mesmo. A experiência dela. E se Deus não mandou, nós não sabemos também. Quem é que pode assegurar um negócio desse? Agora, o que eu digo é o seguinte: tem muita gente, André, que está fazendo coisas que Deus libertou ela do passado e ela, por causa do dinheiro, está transmitindo aquela mesma mensagem que Deus condena. A mensagem do Rock in Rio é sexo, é drogas, é natureza, é prostituição, e vai por aí fora. É uma mensagem que Deus me libertou disso. Já pensou o pastor Sérgio lá no Rock in Rio? Que eu vim desse meio também. E agora? Vou voltar pro Rock in Rio lá tocar guitarra, porque eu era roqueiro. Vou falar de um evento que aconteceu na Costa Verde com... Imagina esse homem roqueiro. Era roqueiro. Com aquele cabelo, que era pagodeiro, o Vaguinho estava vindo de Angra do Reis, passou na Costa Verde, estava tendo um evento da Costa Verde. Estava lá tendo um evento, ele passou por lá e chamaram ele para cantar. Só que ele não cantou o pagode, ele cantou música gospel. Então ele foi lá apresentar, convidou as pessoas que estavam lá para uma oração. Então eu vejo que tem uma diferença. Se ela chamasse o Rock in Rio para, poxa, vamos falar, Deus, todo mundo faz isso, até você acompanhando os eventos, Deus, mas tu... Você colocou uma coisa importante, o Vaguinho, ele toca uma música igual o samba, mas a mensagem dele é evangélica. É evangélica. Forte aqui, eu acho que a gente já deixou um pouco, né, o parecer aqui dos pastores não foi muito favorável, não. Mas vamos falar de futebol? Você está falando de futebol, de goleador. Deixa eu falar então sobre futebol, sobre seleção brasileira. O técnico da seleção brasileira, Dunga, ele criticou a presença de pastores evangélicos no hotel onde a equipe ficou concentrada nos Estados Unidos durante a disputa de 2 amistosos que aconteceram no começo do mês. Na ocasião, em um dos encontros entre o pastor e os jogadores, seguido, claro, de um momento de oração, alguns deles foram convertidos, rendeu conversões de 3 jogadores. O nome do pastor Guilherme Batista, né, que atua no Brasil em um ministério dedicado a jovens, ele foi convidado para a concentração pelos jogadores Davi Luiz e Kaká, que são evangélicos. Em entrevista coletiva durante a convocação da seleção para os 2 primeiros jogos da eliminatória da Copa, alguns dias atrás, de 2018, a eliminatória, o técnico disse que ninguém havia autorizado a presença do pastor no local. E ele, abre aspas, eu não permiti, nem eu, nem o Gilmar, que é o assessor técnico dele na seleção brasileira. E ele fala assim, as coisas são feitas aqui com transparência. Nós temos uma sala que os jogadores podem receber seus familiares e pessoas mais próximas deles. Nada é proibido, mas também não é local de exposição religiosa ou política. Estamos representando o nosso país, afirmou o técnico, porque ele falou assim, porque um pastor ir à concentração e orar por jogadores que o convidam, isso é um tanto incômodo
para um técnico, haja vista que o ex-auxiliar técnico do Dunga, o Jorginho, já tinha um pouco dessa prática, né? E ainda tem, na verdade, essa prática nos times onde ele dirige. A minha questão é que ele não gostou muito desse negócio do pastor vir visitar, mesmo sendo um horário da família, um horário livre dos jogadores, ele acha que não tem que misturar. Isso, eu acho que isso me surpreende muito, porque o ex-auxiliar dele era o Jorginho. E, meu irmão, se tem uma coisa que o Jorginho faz, é culto no clube, e é coisa linda, é maravilhosa. Os jogadores não reclamam muito. Nunca vi jogador reclamar, até porque, olha, tem um culto ali, você vai se você não quiser. O que vocês acham, às vezes, do posicionamento de técnicos de seleção, de clubes, querendo até chegar a proibir visita de pastores, reuniões de oração durante a concentração? Olha só, na minha opinião, não me surpreende muito essa atitude dele, não. Porque no primeiro momento em que ele passou pela seleção brasileira, inclusive ele saiu porque ele se indispôs com a imprensa, ele se indispôs com um monte de gente, porque ele sempre foi polêmico. Ele sempre bota umas opiniões que às vezes o próprio elenco não está falando nada e ele gosta de aparecer, ele sempre foi assim. Nesse retorno, a CBF falou, né, que agora tinha tido uma conversa com ele, que ele agora ia mudar, chamou uma coletiva de imprensa, falou que ele agora ia ser tranquilo com todo mundo e tal. Bom, agora, o que me estranha não é a postura dele, que para mim é perfeitamente compreensível, porque ele é assim mesmo. Agora, o que eu estranho é o seguinte, olha só, desde que a gente se entende por gente, a seleção brasileira, como qualquer outra seleção de qualquer nação, ela é franqueada para que os empresários dos jogadores entrem e saiam a hora que eles querem para falar com os jogadores que eles representam. Ok? Não há problema nenhum nisso. Falou, existe a visita familiar e de amigos próximos. Ele vai lá, se ele quiser. Por exemplo, os familiares dos jogadores entram e saem, tranquilos. Ora, o que há de mal em um pastor que foi lá, convidado por um jogador para conversar ou orar por aquele jogador na suíte daquele jogador, no apartamento particular onde aquele jogador está ocupando? Qual é o problema? Né? Se ele está ali convidado, se a palavra ou a oração é com aquele jogador, com a família daquele jogador, qual é o problema disso? Não é exatamente a mesma coisa que o empresário do jogador faz também? Qual é o problema disso? Infelizmente, esse cidadão está querendo aparecer, né? Falar uma coisa dessa, criando polêmica desnecessária, infelizmente. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu quero ouvir o que vocês acham sobre esse tipo de situação. Pode proibir, que não pode? Kaká e o Davi Luiz convidaram, vai lá, ora. Se outro jogador quiser ir, porque ele quer, ninguém é forçado também não. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.